Programa Arte de Viver. Apoio Sicom, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, a mão amiga no momento certo. Olá, está começando mais um programa Arte de Viver. E hoje eu converso com Juliane Medeiros, consultora em marketing e vendas. A Juliane é publicitária, marqueteira e nós vamos falar um pouquinho do marketing pessoal e do networking. Afinal de contas, você já pensou que você pode aprender a vender a sua imagem, não é verdade? É verdade, Mônica. Hoje em dia, se você não é bom vendendo a sua imagem, o que dirá qualquer outro produto ou serviço, né? E a gente às vezes tem tanta dificuldade em fazer isso, não é verdade? Com certeza. Então, Juliane, a primeira coisa, o que é o marketing pessoal? Marketing pessoal nada mais é do que você ter a capacidade de vender a sua própria imagem de forma positiva e atingir o seu objetivo através dela. Então, uma das coisas importantes que várias vezes eu já ouvi falar, né, que às vezes os empregadores vão no Facebook ou vão nas redes sociais para saber como você é. Você acha que as redes sociais dizem alguma coisa ou tudo sobre você? Com certeza, isso é bem verdade. Se você está aí colocando qualquer baboseira na sua rede social, começa a prestar atenção. Isso atrapalha muito, a maioria das pessoas não sabem utilizar a imagem adequada através das redes sociais e não tem ideia de que é verdade. Os empregadores utilizam ferramentas e sites específicos para ver o que você posta. As pessoas hoje, com a chegada da internet, marketing digital, elas utilizam muito para o ciclo social, mas no que se trata de carreira e aumentar o seu network, elas não prestam atenção no tipo de imagem que elas estão passando para essas pessoas. Então isso é muito importante, que as pessoas fiquem atentas ao tipo de imagem que elas estão passando. Sim, com certeza. Hoje, se você busca elevar o seu cargo, ou se você busca passar uma imagem que gere valor, você tem que prestar muita atenção no que você posta na sua rede social, porque uma imagem de valor que você está buscando ou batalhando há anos, por exemplo, por um novo cargo, chega na sua rede social, tem uma foto de você entre família, entre amigos, bebendo, ou uma foto mais sensual, isso quebra totalmente a credibilidade que você vem gerando. Então tem que tomar muito cuidado, porque é de extrema importância o que você diz, como você diz e o que você compartilha, o que você posta nas suas redes sociais. Agora, como trabalhar na sua imagem adequada? Essa pergunta, acho que é a pergunta que mais me fazem. É bem simples, porém não é tão fácil. Para você trabalhar a sua imagem nas redes sociais, primeiro você tem que ter objetivo. Qual o meu objetivo? O que eu quero gerar? Qual o valor que eu quero passar? A maioria das pessoas não param para pensar nisso, na imagem adequada que elas querem gerar para o próximo. Se você não tem um objetivo, não tem como você ter uma imagem adequada. Então, o primeiro ponto é estabelecer um objetivo. O segundo ponto é você ter em mente se o que você está publicando, compartilhando, está condizente com a sua imagem. Se você quer passar uma imagem profissional, um médico, um executivo, por exemplo, você não pode colocar uma coisa que distorce totalmente aquela realidade. Trabalhar a imagem adequada é saber com quem falar, quando falar e o melhor momento de falar. Você acha então que a sua imagem é o seu cartão de visita? 100%. A gente está acostumado a escutar isso o tempo todo, não é verdade? Mas as pessoas não se atentam a um detalhe e muitas não sabem que o que a gente diz, ou a nossa primeira impressão física, visual, ela é muito pouca comparada à nossa linguagem corporal. Com certeza. Quantas vezes a gente não vê as pessoas falando a seguinte frase? É verdade, eu concordo. Não, você está certo. A fala diz uma coisa, mas a sua linguagem diz outra. Sim. E a sua linguagem corporal é que tem o maior impacto dentro do que você está dizendo. É, porque o corpo fala. Sim, 100%. O corpo fala, claro. E as pessoas não se atentam a isso. Com certeza. Agora, como utilizar o seu networking a seu favor?
Quantas pessoas dentro da sua rede de família, de amigos, de trabalho, sabem exatamente o que você faz? A maioria, e mais próximo, fala, ai, eu sei que ela faz alguma coisa relacionada à TV, mas não sabe efetivamente no que você trabalha. E quando a gente não consegue fazer com que as pessoas mais próximas saibam o que a gente faz, o que dirá as pessoas mais distantes. O network, ele tem um impacto direto aonde você quer chegar. Sem o network, a sua jornada vai ser muito mais longa. Isso é verdade. Então, e aí, nesse networking, como que você pode promover isso? O primeiro passo é sempre ser interessante e não interesseiro. Ninguém gosta daquele amigo que só se aproxima quando quer alguma coisa. Daquela pessoa que você vê na esquina, você fala, meu, eu sei Ela que vai ela pedir veio... alguma coisa. Ninguém gosta. Então, o primeiro passo é seja interessante e não interesseiro. É você saber onde você pode ajudar genuinamente o outro. Esse é o primeiro passo. Depois disso, você vai começar a ser uma referência de pessoa interessante e não interesseira e automaticamente vai gerar valor para essas pessoas que você quer próximo. E qual é a sua marca pessoal? Como que você pode definir isso? Marca pessoal é a coisa mais interessante do mundo. Cada um tem a sua, mas muitas pessoas não sabem nem que ela existe. Por exemplo, tem pessoas que são extremamente pontuais. E cada vez que você vai numa reunião, ou, por exemplo, marca um compromisso e o outro se atrasa, automaticamente você lembra, se fosse fulano, não ia se atrasar. Isso é a marca pessoal de cada um. Você tem que descobrir a sua marca e fazer com que ela fique evidenciada naturalmente para o próximo. É muito legal. Já voltamos a falar. Confira agora uma dica do Dr. Rubens Moscatelli, presidente do Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista. Obrigado, Mônica. Hoje nós vamos falar de um serviço colocado à disposição de todos nós santistas, que é o famoso catatreco. A prefeitura disponibiliza dias específicos em cada bairro, ou você pode, dependendo do volume daquilo que vai ser enviado para esse serviço, agendar diretamente. Tem um telefone próprio, a prefeitura disponibiliza, como eu sempre falo, tanto no Diário Oficial como no site dela. Quer dizer, fisicamente pelo papel do Diário Oficial e no ambiente virtual pelo site. E você pode fazer essa contribuição até mesmo ao meio ambiente. Você se livra daquilo que você não mais vai precisar e, ao mesmo tempo, nos ajuda a todos. Com relação também à possibilidade de você ter, com esse resíduo, ter algum tipo de vantagem, hoje a Prefeitura tem um serviço chamado Recicla Mais Santos, onde você vai ao local de entrega voluntário e ali você adquire alguns pontos, uma pontuação pelo peso, pelo volume do resíduo que você vai carregar. E veja bem, tem que ser reciclável, não adianta levar lixo doméstico sem nenhum tipo de separação que não vai ser aceito. Tem que ser aqueles tradicionais. E aí você consegue descontos no comércio, que a prefeitura vai começar a disponibilizar dentro em breve para dizer onde que eu vou ter esse desconto, qual vai ser a vantagem efetiva financeira pela voluntariedade da entrega desse produto. Mas não podemos esquecer, o que vai para esse tipo de serviço, tanto no Recicla Mais Santos quanto no Catatreco, são produtos que são reutilizáveis, reaproveitáveis. Não adianta eu colocar, por exemplo, como nós já falamos em outros programas, pilhas e baterias, ou lâmpadas, ou coisas parecidas, porque isso aí tem destinação própria. Então fique esperto, visite a nossa página e até a próxima. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos.
O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center, o seu escritório virtual definitivo. O papo de hoje é com Juliane Medeiros, falando sobre marketing pessoal e networking. Falando nisso, o que é networking? Gente, essa pergunta dá o que falar. Networking, as pessoas confundem muito com o hábito de vender, e não é. Networking nada mais é do que você ser interessante e não interesseiro para o próximo. Você conseguir gerar valor genuinamente se preocupando com o próximo. Isso é networking. E é muito diferente ser interessante ou interesseiro. Como é que a gente pode gerar bons relacionamentos? Bons relacionamentos, quando a gente está falando de um networking estratégico, por exemplo, networking de carreira, de venda, né? Algo pensado, o primeiro passo é ter um objetivo. Porque sem um objetivo, como é que você vai buscar as pessoas para gerarem bons relacionamentos? Tem um objetivo, define uma meta e cria um planejamento para que você faça uma manutenção disso e esse relacionamento venha até você automaticamente e você não precise ser interesseiro para que isso aconteça. Isso é como a gente estava falando no outro bloco, né? Como as pessoas lembram de você? Sim, com certeza. O networking tem muito do seguinte, às vezes você lembra da pessoa para o seu networking, mas ela nem sequer lembra de você. Ou se lembra de forma negativa. Então, como você se faz presente para o outro para que ele também te considere um networking importante? É a chave. Agora, como é que a gente pode ativar, né, Juliane, os relacionamentos que já tem? Essa pergunta é incrível, Mônica. Você vai na padaria todo dia, por exemplo. O padeiro, o gerente da padaria, sabe o que você faz? A gente não conta, né? É difícil. Mas essa é a chave. É você conseguir entender que a gente tem vários ciclos de amizade, vários ciclos familiares, vários ciclos pessoais. E se eles não se conversam, se eles efetivamente não sabem o que a gente faz de forma interessante, fica complicado você ter uma ativação, né? Então, faça com que as pessoas saibam o que você faz de forma interessante. Agora, como é que a gente poderia, por exemplo, criar um networking de forma diferente? O networking de forma eficaz, ele é feito a partir de um planejamento. É você começar a frequentar lugares certos, com pessoas certas, na hora certa. Isso é muito genérico, mas para que isso aconteça e tenha uma efetividade, é você fazer um estudo. Se você quer atingir uma pessoa de forma positiva, estude, veja as redes sociais dela, veja se ela gosta de viajar, quais são seus hábitos, quais são seus hobbies, se ela tem família, se ela não tem, onde ela frequenta. Porque a partir daí você vai conseguir ter uma solução verdadeira para o problema que você já vai saber que existe e ter um assunto em comum pela pesquisa que você fez. Pô, mas aí você está sendo interesseira, não interessante. Aham, mas quem sabe que eu estou sendo interesseira? O outro não sabe. Mas aí não parece uma coisa muito calculada? Mas tem que ser. O networking estratégico, para você gerar resultado, ele tem que ser calculado. E não é porque é calculado que é necessariamente 100% interesseiro. Quando você cria um networking, quando você tem uma base de pesquisa para chegar até aquela pessoa, a chave não é a pesquisa. É você conseguir verdadeiramente gerar empatia e verdadeiramente solucionar o problema dela. Aí não é interesseiro. Como assim dela? Dela não, seu? Não, da pessoa. Então, digamos que você tem um problema e eu quero me aproximar de você. Eu tenho que me aproximar de você sabendo de uma solução para o seu problema. Não para o meu, porque senão eu estaria sendo interesseira. Mas como eu quero gerar interesse para você, eu resolvo o seu problema. Entendi, mas eu estou perguntando, no caso, quando você tem interesse numa pessoa, porque ela seria uma pessoa que poderia alavancar de alguma maneira a sua carreira, aí como é que isso funcionaria? Então, exatamente. Se o interesse é meu, eu tenho que fazer com que você acredite que o interesse é seu. Eu tenho que ser interessante para você querer me desejar.
Essa é a grande sacada. Não é você chegar e pedir um favor ou fazer uma venda. É você fazer com que o outro ache que foi escolha dele a aproximação. Mas aí eu te pergunto se isso não é uma manipulação. Se for mentira, é uma manipulação. Se for verdade, não. Se o seu interesse for genuíno em ajudar, não é uma manipulação. É simplesmente uma troca, que é o networking. Agora, se o seu interesse, você não tiver interesse em ajudar aquela pessoa, for só para o seu âmbito próprio, aí realmente é manipulação e eu não recomendo. Porque tudo que vai, volta. Eu recomendo que seja genuíno essa ajuda, entendeu? Agora, como é que esse networking pode ser importante para a sua carreira? 100%. Hoje, assim como as redes sociais, assim como o marketing pessoal, o networking, as pessoas não estão acostumadas a usar o networking, por exemplo, não sabem usar o networking, o marketing pessoal, nas redes sociais, na internet ou até mesmo presencialmente. O networking na sua carreira é o que vai dizer se você vai pegar o caminho mais longo ou o caminho mais curto, de acordo com o seu merecimento e de acordo com a sua rede de contatos. Muito interessante, nós já voltamos a falar. Ouça agora a doutora Elizabeth Gaspar, especialista em saúde bucal, dando uma dica muito legal. Olá, hoje eu vou falar sobre a fluorose. Fluorose se dá pela ingestão em excesso de flúor, né? Principalmente onde já tem água de abastecimento fluoretada e a pessoa ingere ou devido à pasta dental, fica engolindo pasta dental ou alguma outra substância que tenha flúor e fica ingerindo a associação com a água que já é fluoretada, tá? Quando os dentes estão se formando, é que elas aparecem. Ou seja, linhas esbranquiçadas no dente, manchas esbranquiçadas nos dentes. Geralmente essas manchas é similar do mesmo dente de um lado para o mesmo dente do outro lado, tá? E também manchas acastanhadas. Essas manchas acastanhadas são as piores, né? Porque elas deixam os dentes mais frágeis, sendo acometidos a maiores desgastes, tá? Deu fluorose no dente descido, não quer dizer que vai ter no dente permanente. Não passa de uma dentição para outra, mas tem que ficar ligado, tem que ficar de olho. Já tem no dente descido, então, opa, o que está acontecendo aí? A criança está ingerindo flúor demais, né? Então, tem que ficar ligado. Os pais têm que sempre acompanhar a higienização da criança para ver se ela não está engolindo a pasta. Pasta fluoretada para a criança, desde que ela saiba já cuspir, não fique engolindo, tudo bem. E tem que ser a dose de acordo para a criança, ou seja, pasta específica para a idade da criança. Fico à disposição, qualquer dúvida, e até semana que vem. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center, o seu escritório virtual definitivo. Eu converso com Juliane Medeiros, consultora em marketing e networking, mas antes confira uma dica do nosso designer Eloy Oliveira. Eloy, a dica de hoje? Bom, dica de hoje é persiana, mas com um detalhe que seria um chale que traz uma modernidade, né, com um tecido e um varão mais arrojado. O bacana disso é que a gente está falando de um ilhós. Então a gente está falando de modernidade, né? Mas ao mesmo tempo a gente não está esquecendo do espaço aconchegante, né? Que é o tecido formando um acabamento ao lado da persiana, mas num efeito moderno, num efeito wave,
que é o que o varão nesse formato de ilhós consegue dar. A persiana não é uma blackout, mas ela consegue te trazer privacidade. A privacidade ajuda nessa questão de que eu tenho luminosidade dentro da minha casa, mas eu estou com privacidade. Então, o meu vizinho não me vê, né? Então, eu não preciso realmente de uma blackout. Até porque as janelas de quarto, elas fecham, elas têm o sistema de fechamento externo. Então, você vai conseguir escurecer esse ambiente. Né? Mas eu também tenho a luminosidade quando necessário, quando preciso. Né? E isso é importante também. E tudo isso numa forma moderna, sofisticada, atual, mas não perdendo o aconchego, né? E esse todo charme que só uma persiana não conseguiria dar. É muito legal essa dica. Até semana que vem. Até semana que vem. Obrigada, Eloy. Juliane, qual é a importância do marketing digital para uma carreira? Eu digo que é tão importante quanto a própria carreira. Depois que o marketing digital surgiu, mudou a forma como nós nos relacionamos com as pessoas e como nós vendemos qualquer produto ou serviço. Então, sem o marketing digital, hoje é como você nadar e morrer na praia. Nossa, é importante mesmo, né? Como é que a gente pode fazer os nossos contatos trabalharem conosco ou para nós, vamos dizer assim? Tendo uma boa imagem. A partir do momento que você gera uma imagem adequada, uma imagem pessoal e profissional adequada, você faz com que automaticamente as pessoas lembrem de você como uma referência, lembrem de você em ocasiões específicas e divulguem quem você é, sem fazer o menor pedido para que isso aconteça, né? Acaba sendo uma coisa natural. Que interessante, hein? Carreira, por onde começar? Parece óbvio o que eu vou dizer, mas não é. Pelo começo. Qual o problema disso que eu estou dizendo? A maioria das pessoas acredita que o começo é você pegar e fazer uma ação. Não é. Infelizmente, a gente não tem uma cultura de planejamento. Se chega o celular em casa, o que a gente faz? A gente pega, abre a caixa e já sai ligando. A gente não vê o manual. A gente não vê o que tem que ser feito ou não. É a mesma coisa da carreira. As pessoas têm o costume de achar que mudei de carreira, e o que eu vou fazer? Bater em porta e procurar emprego. Não é isso. Primeiro ponto, defina um objetivo, uma meta. Segundo, crie uma estratégia, um planejamento para que você não tenha trabalho dobrado e essa carreira aconteça de maneira efetiva, te gerando valor. Simples assim. É verdade. Parece óbvio, mas realmente a gente não atenta para esses detalhes, né? Sim. Como é que a gente pode acelerar a carreira? Vou dizer que vai ser o meu bordão. Seja interessante e não interesseiro. Quando você gera apatia genuína pelo que você faz, sendo interessante para o outro. Sempre sendo interessante para o outro. Não pedindo, dando. Sempre que você consegue criar esse ciclo, se mostrando interessante, você consegue acelerar sua carreira assim, absurdamente, porque as pessoas te veem como referência, como uma pessoa boa e não interesseira. O que é uma autoridade digital? Pergunta boa. A maioria das pessoas não sabe ainda o que é uma autoridade digital. Uma autoridade digital é de extrema relevância para a forma que a gente vive hoje. A autoridade digital é quando você se torna referência em um assunto, em um segmento. Quando a pessoa fala de alguma coisa e vem seu nome diretamente na cabeça dela. E se você hoje consegue ser uma autoridade digital, todos os outros passos se tornam assertivos. Se você faz todos os outros passos, mas não consegue se tornar uma autoridade digital, significa que tem alguma coisa errada. Porque hoje, com o marketing, a gente precisa ser autoridade no que a gente vende, no que a gente produz. Interessante. Então, você pode ser uma autoridade digital na sua profissão, é isso? Deve, com certeza deve, independente do seu meio. Você tem que saber e tem que dominar o que você fala. Você tem que conversar de igual para igual com o superior ou com um cliente, por exemplo. Agora, eu gostaria que você desse um pouco de dicas para o nosso telespectador de como ele pode melhorar a sua imagem. Gente, primeiro ponto, reveja as suas redes sociais. Reveja o que tem e o que não tem, se está adequado. Porque isso é muito importante hoje, as pessoas não têm essa ideia, não têm esse embasamento.
Segundo ponto, planeje. Sem planejamento nada acontece. Crie um objetivo, uma meta, descubra como, onde e por que você tem que traçar esse objetivo. Sem planejamento não tem como ir adiante. E o terceiro ponto, observe, fale mais de você, mais para as pessoas, deixem que as pessoas se aproximem e crie vínculos verdadeiros, gerando interesse genuíno pelas pessoas, de forma interessante. Não seja simplesmente interesseiro. Crie interesse genuíno para você conseguir chegar em algum lugar. Essa é a grande diferença, né? Que você possa estar se repaginando, na Sim. verdade, né? Sim, com certeza. Seja interessante e não interesseiro. Isso é muito legal. Dica final para o nosso telespectador. Tudo é difícil. Então, escolha fazer o que você ama. Porque no final, a dor e a dificuldade vai ser a mesma. E o que vai mudar é, você ama fazer o que você faz ou não. Então, escolha com amor o que você quer fazer. Muito legal. Muito bom, muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Obrigada. E você, acesse o meu canal no YouTube, Programa Arte de Viver, inscreva-se, porque lá você vai encontrar as novidades e todos os programas estão lá no YouTube, você vai poder, aqueles que você não viu, você vai poder estar assistindo. E a nossa representação do programa é sempre aos sábados, às 8h30 da noite. Até o próximo Arte de Viver. Tchau, tchau. Programa Arte de Viver. Apoio Sicom, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, a mão amiga no momento certo.